Minas Gerais aumenta o teto do auxílio moradia de deputados em quase 80%, meu amigo. A gente fez uma musiquinha engraçada aqui na 98, muito tempo atrás, que era... A gente conseguiu essa música, Eric? O Hugo não achou essa musiquinha, cara, era muito boa. Eu pedi até pra gente tentar localizar ela. A gente fez uma paródia com a música do César Menotti e Fabiano, Claré. Não sei se você vai lembrar disso na época, ficou muito famoso, que a gente fala assim: coitado dos deputados, eles não têm onde morar, eles querem morar de graça em BH. O auxílio moradia para o deputado que já mora em BH e agora com aumento de 80%, já teve aumento no passado, mais um desse. Qual a sua opinião? Rodrigo, eu entendo. Bom, a gente tem ali 77 representantes do povo. Obviamente, nem todos são de Belo Horizonte, né? Pelo contrário, acho que a maioria é de fora. Para esses de fora, para mim faz sentido o auxílio moradia, mas calma aí, para mim faz sentido o auxílio moradia para os que são de fora de Belo Horizonte, porque eles estão aqui representando aqueles moradores ali de suas regiões. Obviamente, para os moradores de Belo Horizonte não faz o menor sentido, eu entendo que o correto, né, ou pelo menos moralmente, o ético seria abrir mão desse benefício. Agora, o que me chama a atenção, Rodrigo, apesar de eu concordar com esse auxílio para quem mora fora, é o valor do aumento. Quer dizer, ele aumentou mais do que a inflação. Faria sentido o aumento junto da inflação, né? Mas não tem acumulativo, por exemplo, do último aumento para atual? Não teria uma justificativa para isso? Não. Se esse auxílio foi definido como R$4.000 em 2015... e hoje o IPCA, a inflação, levaria, por exemplo, a 6 mil, não sei, ele não faz sentido ele ser 7.800. Por que ele é 7.800? Assim, por que ele cresceu baseado acima da inflação? Baseado entendi. em quê? Aí alguém pode me dizer, baseado num estudo de preços de aluguéis, mas qual o nível de aluguel? Então, esse ponto me incomoda bastante, o fato de ter subido além da inflação. Agora, o fato de existir... honestamente não, porque senão quem vai querer, em tese, né? Não estamos nem sabendo quanto que é salário nem nada. Quem vai querer ocupar esse mandato de deputado, se ele vai ter que pagar do salário para morar aqui? Oi, Cláudio. O Eric me interrompe. Mudou para 25% do salário, alterou de 80% para 25% do valor total do salário. Mas aí você tem que fazer o cálculo, Eric. Mas a questão da discussão, eu acho ela mais semântica, muito mais do que o aumento em si. Esses auxílios, eles têm caráter também, eles são pagos para serem ressarcidos após a comprovação de gastos com a moradia e hospedagem na região metropolitana. Aí eu te faço uma pergunta, Figueiredo. Quando a gente vê esses auxílios, esses penduricalhos, e aí fala que precisa ser a comprovação, o que seria essa comprovação? A pessoa tem sua casa própria, ele tem esse auxílio, como que ele faria esse tipo de comprovação? Ou ele teria que alugar mesmo uma casa para isso? Quais são os critérios utilizados? A gente vai deixando de uma forma muito ambígua que abre um precedente para o cara utilizar de forma indevida, talvez, não? Ô, Rodrigo, com certeza, né? Obviamente ele deve apresentar algum contrato de locação, alguma coisa desse tipo. Mas, assim, na minha opinião, e totalmente contrário ao que o Claré disse, é uma vergonha. Sabe por que eu acho que é uma vergonha esse auxílio moradia? Seja o valor que for. Ô, Rodrigo, esses caras têm um salário agora está indo, né? Aumentou não só o auxílio, está aumentando o salário para R$33 mil. Um cidadão brasileiro que ganha R$33 mil, ele precisa de um auxílio para pagar um aluguel em Belo Horizonte? E esse aluguel de R$7 mil em Belo Horizonte, aonde? Esse valor elevado, né? De quantos quartos? O que é esse apartamento? Então, assim, na minha opinião, Rodrigo, assim, desculpa a minha sinceridade, é revoltante. É totalmente revoltante a gente ter que pagar do nosso bolso, né, o dinheiro dos contribuintes, um auxílio moradia para deputado. Se ele é do interior, se ele é da capital, de onde é que ele for, ele recebe muito bem para pagar, inclusive, o aluguel dele, Rodrigo. E não é só não é só a questão da Assembleia, é a questão também dos próprios deputados federais, que têm lá seus apartamentos federais, né, que a gente já discutiu aqui no Talks, e vão um pouquinho mais além. Eles arrumam como justificativa a comparação com os demais poderes e com o Ministério Público, né, seguindo uma orientação do CNJ,
que é vergonhosa essa orientação do CNJ diante de colocar também esses penduricalhos para os magistrados. Então, Rodrigo, na minha opinião, é vergonhosa esse auxílio moradia. Acho que não é uma exclusividade do CNJ nem dos políticos, acho que isso é um modus operandi da política como um todo. Acho que todo o funcionalismo público ele é mal gerido por conta, não é mal gerido, não, mas é mais mal planejado, porque esses penduricários vão muito além dos custos tradicionais que deveriam ser contabilizados. Vemos, como você bem disse agora da área da justiça, do judiciário, a gente viu aí uma senhora que foi afastada porque ela interviu para retirar o filho dela, que foi preso por tráfico de drogas, e a pena a essa juíza foi ela ser aposentada compulsoriamente, antecipadamente. Ela retirou aí quase R$900 mil no ano de 2023. Então, que pena é essa, né? Então, a gente tem que discutir de forma muito... A reforma administrativa, quem dera se fosse tocar nesses temas, claro, a gente fica pedindo muito reforma administrativa, mas eu duvido que ela chegaria ao ponto de atingir aonde mais dói no bolso do contribuinte, que é esse custo Brasil, né? O ponto da reforma administrativa que eu acho que efetivamente nos traria resultados seria você conseguir afastar do poder público aqueles ineficientes. Esse que seria o grande ganho. Mas sobre a questão do auxílio moradia, eu fico me questionando aqui, independente de quanto ganha, por que é que o Figueiredo, um representante do interior, né, um nobre representante do sul de Minas, por que ele acha que o representante do sul de Minas tem que ganhar menos do que o representante de Belo Horizonte? Porque é isso que ele está dizendo. Independente de quanto ganha, se você está impedindo o auxílio do representante sul de Minas, você acha então que o representante de Belo Horizonte tem que ganhar mais. É isso que ele está dizendo. Sul de Minas, olha aí o nosso amigo Figueiredo. Eu estou preocupado com ele. Adoro quando isso acontece. Mas deixa eu te falar, Gostei Rodrigo. disso. O Figueiredo está falando isso mesmo. Não, olha, ele está falando isso, porque assim, independente de quanto ganha, você é deputado, Rodrigo. Eu não sou ele deputado, é outro deputado. Eu não votaria em mim, Claré. Não, mas você é deputado e o Figueiredo é outro. Vocês ganham o mesmo salário. Só que eu tenho o privilégio de morar na capital, por exemplo. Você, por acaso, você mora aqui, você tem casa, sei lá. E ele não, ele vai ter que gastar. Ele já tem uma casa no interior, teoricamente, né? Ele não é um Mas ele tem que morar aqui para trabalhar. Vivendo na rua. Ele tem que morar aqui para trabalhar. Então ele vai ter duas casas, é isso que você quer dizer. Não, por que ele vai ganhar menos que você? Verdade. Essa que é a grande questão. Eu não vou entrar nesse lugar comum de absurdo. O Figueiredo está deixando a coisa muito superficial. Eu achei também muito absurdo. Rodrigo, muito superficial, né? O Claré, ele quer distorcer a minha fala usando um raciocínio que ele sabe que ele não concorda com esse auxílio moradia. Para de rir, Claré, na tá propaganda isso, da Distribuir Higiene, passando pano. Ô, Claré, eu vou devolver essa sua pergunta em outro sentido. Se o cara mora em Belo Horizonte, então desconta do salário dele, que ele ganha de deputado, o valor da moradia e aí equaliza com o cara que vem do interior para morar em Belo Horizonte. Por que não pode ser feito dessa maneira? Porque aí você está reduzindo o salário. Você quer chegar aonde com essa redução salarial? Você não quer ter deputado. Você não está falando em equalizar? Você não quer. Gente, quem dera se o problema fosse esse. Vamos fechar aqui de uma forma onde existe uma harmonia no pensamento geral. Os penduricalhos servem apenas para a gente poder entender que, de fato, eu vou ser um pouco até mais polêmico, tem que pagar bem para deputado, tem que pagar bem para juiz, tem que pagar bem para desembargador, tem que pagar muito bem para o funcionalismo público, porque a eficiência dele nos devolve em forma de retorno, porque você está investindo dinheiro em pessoas, teoricamente, quando você abre um cargo, que a pessoa vai receber um dinheiro suficiente para se manter, bom, para ter uma boa qualidade de vida, você vai ter qualificações aí em cima de quadros que anteriormente poderiam vir pessoas simplesmente em busca dos penduricalhos e querendo aí também, quem sabe, ganhar dinheiro de forma irregular, né? Puxando aí um lado mais pro lado da corrupção. E o penduricalho, ele é contra a transparência, né? Exato. Quando você fala de salário... Perfeito, cara. É isso que mais me mata. Quando eu discuti aqui a forma como você vai fazer a prestação de contas disso, a gente sabe que não é fácil, é difícil, natural. Eu não estou aqui também colocando aqui em voga, todos os deputados têm agindo de forma, odeio essa generalização, criar rótulos de forma alguma. Estou falando, é complicado, é complexo. A reforma administrativa deveria tratar desses temas. Se fosse para aumentar o salário de todos eles e tirar os penduricalhos, eu seria favorável. Porque você teria pessoas com muito mais qualificação para assumir cargos públicos, que vai fazer a gestão do nosso dinheiro, teria mais eficiência, pessoas mais qualificadas geram mais eficiência, do que esse
cambada de gente incompetente que está aí, muito mais para poder trabalhar em fictícias pautas ideológicas, para levantar fictícias bandeiras e iludir boa parte da população e não entregar absolutamente nada que presta num governo extremamente ineficiente que a gente vem de décadas e décadas no Brasil sofrendo com isso. Aí eu falei do governo, Rodrigo, você pode falar de todos, é do funcionalismo público mesmo, é uma ineficiência absurda. O Brasil não consegue resolver problemas básicos, a gente tem uma educação de péssima qualidade, a gente tem uma qualidade viária péssima, a gente tem uma saúde péssima, a gente tem uma série de coisas, a segurança é péssima, porque, de fato, a gente tem um custo Brasil onde a gente não consegue melhorar o serviço prestado para a população. Fala, Figueiredo. Não, mas assim, então você e o Clareton concordam comigo que esse auxílio moradia é uma vergonha. Né? E a hora que a gente olha para o salário, eu queria perguntar para vocês, está em 33 mil, vamos arredondar para 40 mil. Vocês não acham que 40 mil reais por mês... Caramba, você arredondou de 33 para 40 estadual. Mil, você foi mal... Não, o Figueiredo, não, ele entrou para por causa do penduricalho, perdão. Você está falando por causa do penduricalho. Não, mas tem muito mais, tem auxílio terno, tem auxílio... Então, livro. Fala aí, não é só esse médico, auxílio, né, não paga R$1 de plano de saúde, paga R$1 de remédio, não paga R$1 de... Isso é para a família toda também. Tem um benefício aí que vai além do próprio deputado, né? Tem alguns benefícios que atendem a família toda. Então, realmente, Figueiredo, a gente está falando de um salário aí de quase uns 80 mil reais. Então, mas 40 mil, vocês não acham que é um salário justo, correto para um deputado estadual? Eu acho justo e correto desde que ele seja transparente. Eu acho que ele não pode ter um salário... Que é aquilo que a gente discutiu até várias vezes aqui com relação ao salário do governador, que era de 12 mil reais, se não me engano. 10 mil reais. Era o menor salário dos 27 estados do país, mas inclui aí também Brasília. E aí teve reajuste de 300%. Todo mundo falou, meu Deus, ele reajustou. Cara, tá na média agora, é 33% para um governador. Você vai falar que o cara que assume toda a responsabilidade do estado de Minas Gerais e o salário de 33 está alto? Eu não acho, desculpa. Mas é imoral você dar um aumento de 300%. É imoral você viver num mundo das fantasias achando que o cara vai resolver esse problema pelo salário de 33%. No caso do Zema, ele, pelo que tudo indica, ele não precisa nem disso. Antes dele assumir a vida pública, ele já era muito bem resolvido na vida privada. A conclusão Dependendo disso, cara. Assim, a conclusão disso tudo, Rodrigo, é o que você falou há pouco aí, a gente está chovendo molhado. Não tem problema ter alto salário, seja qual for no poder público. A questão é ter eficiência, né? A gente ter transparência, eficiência e você poder tirar quem é ineficiente. E tem pessoas que vão para o setor público com advocação, pessoas que querem trabalhar, que se realizam naquilo e que são fantásticos. No judiciário você tem inúmeros, tem amigos que estão pela causa, pessoas sérias, pessoas que trabalham e buscam melhorar dentro daquilo que cabe a eles, que você vê que são pessoas vocacionadas àquilo, mas a gente sabe que a grande maioria, não vou falar uma grande maioria não, mas uma boa parte, uma boa parcela, não está lá por isso. Então isso acaba atrapalhando e não atrai boas pessoas qualificadas. Então esse aí que é o tema.